Quinta-feira, 5 de janeiro, a gente segue com o compromisso de levar informação, leveza, responsabilidade pra você. Vamos junto assim, ó, bem juntinho, coladinho no coração. Quinto! O Mulher Demais tá no ar, chega pra cá. Ai, ô, meu amor, ótimo dia pra você, uma excelente quinta-feira pra gente. Quase fim de semana de novo, espero que você esteja vencendo bem essa semana, viu? E olha, o vínculo entre pais e filhos começa a ser construído desde a gestação. Uma relação que não tem manual, né, nem fórmulas mágicas, mas que tem relação direta com o desenvolvimento das crianças. Assunto para o nosso Papo de Quinta. E é justamente para falar sobre essa relação entre pais e filhos que eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Jéssica Siqueira. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Você tá bem também? Tô bem. Sempre um prazer. Certo. Seja sempre bem-vinda ao Mulher Demais, Obrigada. viu? E você aí, ó, que tá em casa. Relação entre pais e filhos. E aí, como é que funciona com você? Como é que é a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos? É sobre isso que eu quero a sua participação hoje. Aproveita, se você tem dúvidas sobre esse assunto, sobre como fortalecer essa relação, manda aí sua mensagem pra gente. O WhatsApp do Mulher Demais está aberto para receber sua interação. É o 991050400. Participa aí com a gente, tá? Agora vamos lá, né, Jéssica? Como é que deve ser essa relação? Por que é importante manter uma boa relação entre pais e filhos? Explica aí pra gente. Então, como você bem falou no início, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma receita secreta que possa funcionar para todos. Mas o diálogo, o respeito mútuo entre pais e entre filhos é sempre muito importante. Uma relação que não seja autoritária, né? Principalmente a partir dos pais, a parte dos pais. Exatamente, é uma relação muito importante, praticamente obrigatória, né? Porque, enfim, é uma relação que não se dissipa com o passar do tempo. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho para sempre, né? Exato. Você tem alguma dica ou algum mecanismo para que a comunicação entre esses pais e filhos funcione de uma forma mais tranquila, mais leve? Então, é importante saber que cada família vai funcionar de uma forma, né? A gente não pode generalizar. No entanto, o diálogo constante, saber que respeitar, né, o outro, a individualidade do seu filho, da sua filha, isso é fundamental. Assim como também, além de todo o diálogo, evitar menosprezar, evitar diminuir o filho, assim como o filho evitar diminuir os pais. Sim. E sempre lembrar que não existe pessoa perfeita. Se não existe um ser humano perfeito, também não irá existir nenhum pai, nem um filho perfeito. E essa cobrança, essa autocobrança, ela pode fazer muito mal para o relacionamento. Então, além do diálogo, o respeito mútuo, evitar diminuir, evitar menosprezar e valorizar, assim como elogiar. O elogio, ele faz a diferença, né, para a autoconfiança, para o desenvolvimento, para a autoestima. Então, às vezes a gente evita se expressar, mas por que não? Por que não dizer um eu te amo? Por que não elogiar quando você percebe que ali teve um comportamento positivo, um comportamento bacana? Então, sempre é bom elogiar, sempre é bom ouvir elogios. Exato. Nessa sua fala, você citou uma palavra que é muito importante nessa relação, que é a individualidade. Exato. Muitas vezes esses pais têm 1, 2, 3, 4 filhos. E cada uma dessas crianças vai ter comportamentos e personalidades diferentes. Não dá para querer moldar, né? Exato. Não dá para colocar todo mundo numa caixinha. Afinal, nós temos dinâmicas e características diferentes. Isso é natural, não é, Jéssica? Sim, com certeza. E é importante a gente valorizar cada competência que o seu filho tem, cada habilidade. Então, em uma família de 4 filhos, de 5, 6, 3 filhos, cada filho vai ter a sua peculiaridade, vai ter as suas habilidades, vai ter também os pontos fracos, né? Então, cada pessoa
tem seus pontos fortes e os pontos fracos. E é importante que a gente saiba valorizar todos eles. Com certeza. Aqui é a pergunta já da Iraci, no 991050400. Deu bom dia pra gente. Obrigada. Pergunta o seguinte: como fazer quando os pais são separados? Uma realidade cada vez mais comum, né, Jéssica? Sim. E aí, como é que tá, Fih? Como é que fica essa situação também? Sim, infelizmente, né, essa é uma realidade cada vez mais comum. No entanto, os pais divorciados, os pais separados, mães solos, né, podem sim ter um bom convívio com seus filhos, né? Isso é normal. É importante a gente saber que a presença materna, assim como a presença paterna, é fundamental no desenvolvimento de uma criança, no desenvolvimento de um adolescente. Então, é importante que exista um convívio com pelo menos a figura materna ou com a figura paterna. Lembrando, Bruna, que não necessariamente a figura paterna, por exemplo, vai ser o pai. Pode ser qualquer outra pessoa, um tio, um avô, um padrasto também, né? Então, essas pessoas, elas podem representar a figura paterna. E aí é importante que essas pessoas, elas também tenham um papel, né, de respeito com a criança, com o adolescente, um papel de ensinamento, saber educar. Então, isso é fundamental. Com certeza. Mais uma... Na verdade, eu ia dizer pergunta, mas é um relato da Josineide Rocha aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Ela disse que a relação com os filhos dela, ela procura sempre conversar. E ela sempre dá forças para que eles cheguem nos seus objetivos. É uma das missões, eu acredito, dessa figura materna entre as tantas missões. Conversar, chegar bem nesse diálogo é super importante até para esse desenvolvimento desses filhos, né, Jéssica? Exatamente. Incentivar, né? Incentivar os filhos em seus sonhos, em seus objetivos. Às vezes os pais olham, escutam os sonhos dos filhos e às vezes são sonhos bem distantes. Eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um astronauta. São sonhos distantes, a gente sabe, é difícil. Porém, não é impossível. E incentivar, valorizar, estar ali ao lado, acolher esses sonhos, acolher também, né, a fala dos filhos, isso é essencial. A gente trouxe esse assunto aqui para o Mulher Demais, entre vários motivos, mas a dinâmica familiar vem mudando muito ao longo do tempo. As mães e pais estão extremamente ocupados, né? Tem várias atribuições dentro e fora de casa. Para manter esse vínculo, especialmente com as crianças, está cada vez mais difícil, mas entender essa responsabilidade e como essa boa relação vai surtir efeito até no futuro é fundamental, né, Jéssica? Não dá para, inclusive, terceirizar essa relação. Demanda esforço mesmo, né? Sim, demanda esforço e a gente tem que ficar livre da culpa também em alguns momentos, porque existem muitas mães, muitos pais que precisam trabalhar. A gente sabe que essa é a realidade do brasileiro, né? Precisamos trabalhar para sobreviver, para viver melhor. Então, se culpar não é a melhor saída. Talvez a melhor saída seja valorizar o tempo. O tempo que você passa com seu filho, com a sua filha. Então, a qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade. Não importa se você vai passar 1 hora ou 10 minutos. O importante é você valorizar esse tempo e fazer dele um tempo produtivo, um tempo que vai ficar na memória do seu filho, da sua filha, né? Então, por exemplo, na mesa do jantar, não fique no celular. Dê atenção plena para quem está ali com você, seja seu filho, seja seu companheiro, né? Então, é isso que falta muito, às vezes, nas famílias, né? Essa atenção de qualidade, esse tempo de qualidade. Com certeza. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Eu conto com a sua participação, já tem várias aqui no WhatsApp do Mulher Demais, através do 991050400. E a gente vai voltar a conversar com a psicóloga Jéssica Siqueira sobre a relação pais e filhos. Se você tem dúvidas, alguma dificuldade, às vezes tem mamães e papais de primeira viagem aí também, não estão sabendo lidar muito bem com essa responsabilidade, manda aí pra gente, aproveita a oportunidade, conta aí a sua experiência e eu volto já já, viu, Jéssica? Okay. Combinado assim. Já conversamos aqui pelo